Oi, alguma vez você já se perguntou qual é o sentido de sua vida? Se sim, talvez você tenha passado algum tempo tentando encontrar alguma resposta, mas no fim, só concluiu que não tinha a menor ideia de como responder essa pergunta. O que é totalmente normal, já que se até hoje ainda não existe uma resposta definitiva para ela, como nós, pessoas que gostamos de passar horas e horas no TikTok e discutindo no Twitter sobre coisas completamente inúteis, conseguiremos responder a uma pergunta tão complexa e abrangente como essa? Não é de hoje que nossa humanidade tenta encontrar uma resposta para o sentido da vida. Por exemplo, na Grécia Antiga, os diversos filósofos acreditavam que o sentido da vida era a busca pela felicidade. Já com o passar do tempo e surgimento de religiões, como o catolicismo, o sentido da vida passou a ser a busca pela vida eterna no paraíso. Até chegar nos dias atuais, onde existem tantas diferentes respostas para essa pergunta que cada pessoa consegue atribuir seu próprio sentido a ela. Porém, será que a vida realmente possui algum sentido? Enquanto eu estava na minha busca para saciar meu vício em ler webtoons, eu acabei me deparando com um chamado The Boxer. E, ao contrário do que ele aparenta, sua história vai muito além de uma simples história sobre boxe, tratando de tantos assuntos variados que daria para fazer diferentes vídeos falando de cada assunto. Entretanto, o assunto principal que o autor quer abordar durante sua história é tentar mostrar sua visão do que ele entende ser o sentido da vida, fazendo isso, claro, de maneira bem interpretativa, o que permite cada pessoa, ao terminar, tirar suas próprias conclusões, enquanto choram no chão de seus quartos. Por isso hoje, eu vim aqui te mostrar a minha interpretação dessa magnífica história, tentando responder esse questionamento que, há anos, assombra a nossa humanidade. Em uma noite, tão silenciosa que parecia que o mundo, naquele momento, tivesse ficado em silêncio, um garoto que desde seu nascimento não conheceu nada além de dor e sofrimento, se encontra sentado embaixo de um poste de luz. E, quando parecia que a escuridão o dominaria por completo, um homem aparece em sua frente. Um homem que brilhava tão intensamente que se assemelhava com o sol, para em sua frente e diz: Jovem garoto, os ventos cruéis do mundo te derrubaram? Bom, eu tenho uma boa notícia para você. Grave em seu coração. Todas essas estrelas no céu estão brilhando só para você. Algum dia, quando estiver mais forte, nos encontraremos novamente, jovem garoto. Palavras que parecem tão simples e sem sentido, mas que ao menos naquele momento permitiram o garoto não ser consumido totalmente pela escuridão, mantendo, mesmo que fraca, uma luz dentro dele. Em The Boxer, a gente acompanha um cara chamado Yu, em sua jornada se tornando o maior boxeador que o mundo já viu. Porém, não exatamente porque ele quer, e sim para tentar achar algum sentido em sua vida. Sendo encontrado um dia por um homem chamado K, um homem insano que acredita que o sentido da vida é a supremacia do mais forte, possuindo uma obsessão doentia em querer ver o ápice da superioridade humana, e que por muito tempo estava à procura de alguém que pudesse mostrar esse tal ápice para ele. E é quando ele encontra Yu que ele enxerga essa possibilidade. Durante essa sua jornada, Yu se encontra no ringue com diversos boxeadores que possuem diferentes sentidos de vida, como Jean-Pierre, que admira e busca a perfeição, ou Yuto Takeda, que através de sua força e trabalho duro, quer ajudar e inspirar as pessoas. Ou ainda, os irmãos Marco e Fabrício Santorino, que acreditam que precisam demonstrar a todo custo a sua força para o mundo, para que não sejam esmagados por ele. Porém, mesmo ambos possuindo sentidos de vida diferentes, ambos compartilham de uma mesma coisa, o sofrimento. Assim como na vida real, o sofrimento é algo presente na maioria dos personagens de The Boxer. K com a morte de sua esposa e de seu filho, Jean com o divórcio e abandono de seus pais, Yuto com a perda de seus pais ainda tão jovem, e os irmãos Santorino que desde cedo descobriram como o mundo era injusto e cruel. E é nessas diferentes formas que o sofrimento aparece que faz a gente buscar algum sentido para nossas vidas. Porque a verdade é que a gente não questiona ela apenas por mera curiosidade. A gente a questiona procurando alguma explicação que possa justificar as diferentes coisas ruins que acontecem com a gente. Não querendo nos conformar na ideia de que a vida se resume em apenas nascer, lutar dia após dia para sobreviver e no fim, já que isso faria a vida não ter sentido. Quem em sã consciência gostaria de viver sabendo que a única resposta para toda a nossa dor e tristeza diária é um simples porque sim. Por isso mesmo, a gente tenta desesperadamente se agarrar a alguma coisa que possa dar algum sentido a ela, para manter nossa sanidade intacta. Mas será que realmente existe algo que possa justificar todo o nosso sofrimento? Yu, desde que nasceu, apenas conheceu o cinza e o vermelho do mundo, possuindo pais que a única forma de amor que sabiam expressar era a violência e crescendo praticamente sozinho, desprovido de qualquer tipo de amor verdadeiro ou carinho. Por ter nascido preso nesse mundo, Yu não tinha nenhum conhecimento que existia mais coisas na vida além de dor. Até que um dia, uma forma de vida que ele nunca tinha visto antes aparece em sua vida e o mostra uma forma de sair desse mundo momentaneamente,
fazendo ele se deparar com, entre aspas, novo mundo, cheio de cores que ele nunca tinha visto antes, e com um céu totalmente estrelado. Continuando seguindo o gato, Yu acaba se encontrando com uma moça que decide mostrar um pouco desse novo mundo para ele. E quanto mais Yu aprendia sobre ele, mais fascinado ele ficava, fazendo surgir aos poucos dentro dele algo que ele nunca tinha sentido antes. Porém, tudo que é bom dura pouco, e não demorou muito para que sua vida, que já era horrível, piorar ainda mais, o fazendo perceber que, independente de onde ele estivesse, as únicas cores que ele enxergaria seriam o cinza e o vermelho, crescendo com apenas no vazio dentro de si, e talvez só continuando vivo por conta do restante de luz que permaneceu aceso dentro dele. Uma luz que talvez fosse suas últimas esperanças de encontrar algum sentido para sua vida que justificasse tudo isso que ele passou. Mas, novamente, será que existe algum sentido para todo esse sofrimento? Quanto mais e mais lutas Yu enfrentava, mais escuridão o consumia, até o momento que ele enfrenta a sua última luta, onde finalmente a escuridão o consome por completo, e ele se torna o que Ka tanto almejava, um monstro sem emoções e que está acima de todas as pessoas. Porém, a história não acaba aqui. Na verdade, Yu ainda possuía uma última luta, uma luta que seria a mais importante de sua vida, uma luta que talvez finalmente responderia todas as suas dúvidas, uma luta com Jay, o homem que brilha como o sol. Bom, como explicar quem é Jay? Jay, dentro da história, é considerado uma lenda dentro do boxe, o boxeador dos boxeadores. Mas ele não ganha esse título por possuir uma habilidade incrível no boxe ou por ter tido uma luta memorável enquanto ainda estava nativo, mas sim por possuir algo de diferente dentro dele, transmitindo para as pessoas com quem ele se encontra algo indescritível e que faz todos os admirarem. Já Jay, para nós leitores, ele é meio que um mistério, já que a gente não possui tantas informações sobre ele, o que foi pensado propositalmente pelo autor para fazer a gente interpretar ele da maneira que a gente quiser. Por exemplo, a gente pode interpretar ele como uma pessoa comum, que apenas é muito carismática, ou alguém que apenas gosta muito de boxe, ou até mesmo como uma representação em forma humana de Deus. Independente da forma que você quer o interpretar, Jay parece possuir todas as respostas que o tanto deseja saber. Então a luta entre eles acaba não sendo sobre ganhar ou perder, acaba sendo sobre ser salvo ou não ser salvo, sobre luz e escuridão, tristeza e felicidade, vida e morte. Durante toda a luta, Yu atacava ferozmente Jay sem parar, jogando toda a raiva que ele possuía dentro de si em direção a ele, enquanto Jay apenas o aceitava, e mesmo que caísse, ele apenas se levantava, de novo e de novo. Durante 11 rounds, isso permaneceu igual, e as pessoas que estavam ali já não conseguiam esboçar nada além de perplexidade por estar assistindo algo que já nem era mais boxe. Aquilo era algo indescritível e que ninguém ousava interromper. Continuando assim, até o último round, onde a conclusão de toda essa luta iria acontecer. A esse ponto, cada soco que Yu dava representava seu desespero por uma resposta ao seu sofrimento. Por que eu nasci com uma vida assim? Por que essas coisas aconteceram comigo? Por que as pessoas possuem tanto ódio dentro delas? Por que existe desigualdade? Por que as pessoas nascem e por que elas morrem? Qual o sentido de dia após dia a gente precisar lutar para continuar vivos, se quando morrermos, o mundo ainda continuará girando? Será que isso é a vontade de um Deus? Será que é a gente pagando pelos nossos pecados? O que eu sou e o que você é? Qual é o sentido da vida? Os últimos segundos do round se aproximavam, e cada vez mais, Jay chegava perto de Yu, que passou a possuir um medo dessa aproximação. Um medo de talvez descobrir que não existia nenhuma justificativa para seu sofrimento, ou talvez um medo de sentir algo que ele nunca tinha sentido em sua vida. Chegando na borda do ringue, Jay para em frente de Yu, e com um gesto lento, estica seu braço até a testa dele, e fala, tá tudo bem. E dentro de Yu, uma luz começa a preencher. Uma luz tão calorosa que fez ele pela primeira vez em sua vida sentir que não estava sozinho nesse mundo. E então, a luta chega em seu fim. Jay sai do ringue sendo levado em uma maca por conta de todos os seus ferimentos, e Yu fica ali, derramando lágrimas após tantos anos e livre desse vazio que o acompanhou por tanto tempo. Nesse momento você deve estar se perguntando, tá, mas o que isso significa? O que isso tem a ver com o sentido da vida? Você disse que iria mostrar qual é o sentido da vida. Então, cadê uma resposta para essa pergunta? Bom, talvez o que eu vou falar agora seja meio decepcionante para algumas pessoas, mas a verdade é que a vida não possui um sentido. Nenhuma das diferentes respostas que as pessoas tentam dar para a vida consegue realmente justificar as diversas desgraças que acontecem nela. Porque no final do dia, o mundo ainda tem que lidar com a dor e a tristeza. As pessoas ainda precisam lutar dia após dia
para sobreviverem, e a morte ainda está à espreita, só esperando para aparecer de surpresa e dar um fim em sua vida cheia de sofrimento. Mas tá tudo bem, porque a gente não tá sozinho. Mesmo nessa vida sem sentido, ainda há pessoas que te amam e se preocupam com você, podendo ser um pai, uma mãe, um irmão, um amigo ou até uma pessoa que você nem conhece direito. E é esse amor que a gente recebe e dá que faz a vida, mesmo sem ter sentido, valer a pena. E mesmo que talvez pareça que ninguém te ama ou se importa com você, em algum momento, em algum lugar, uma pessoa assim aparecerá em sua vida. Porque, assim como Yu, ninguém nasceu para estar sozinho. E sempre que se sentir desamparado e que a sua vida não possui nenhum sentido, olhe para o céu e lembre-se que todas as estrelas estão brilhando só para você. Bom, é isso por esse vídeo e eu te vejo numa próxima. Tchau!